Hoje é a segunda semana do ano de 2026 e a situação de muitas pessoas por aí pelo mundo continua a mesma. Não houve mudança, não houve redenção, não houve remissão de pecados. Muitas pessoas por aí ainda estão perdidas, vazias, tentando procurar alguma coisa para tentar se sentirem vivas. E isso é algo muito ruim para elas, porque já faz muito tempo que Deus enviou o Senhor Jesus. Ele foi aquele que Deus enviou para salvar os pecadores. E muitas pessoas ainda não deram crédito à graça e à verdade que o Senhor Jesus trouxe para a vida de todo aquele que crê. De todo aquele que se arrependeu e se converteu ao Senhor Jesus, eles passaram a viver na graça e na verdade. Houve mudança de vida. Houve conversão sincera. As pessoas passaram das trevas para a luz e da morte para a vida em Cristo Jesus. Essa é a realidade que muitos vivem. Mas a maioria ainda não. Porque ainda não entenderam Cristo Jesus. E por não terem esse entendimento, elas estão longe da salvação. Porque continuam na incredulidade. Continuam rejeitando o Senhor Jesus. E isso é ruim demais. Conta contra elas mesmas. Ou seja, elas têm uma atitude perversa contra elas mesmas. Quando as pessoas não dão lugar ao Senhor Jesus em suas vidas. Como o Salvador. Como o seu único Redentor. Então, isso é ruim demais. E a situação das pessoas que vivem assim, infelizmente, está longe do que deveria ser. Mas mesmo assim, o Senhor Jesus, em sua longanimidade, dá a oportunidade dessas pessoas crerem mais uma vez, mostrando que para essas pessoas o amor do Senhor Jesus, o amor do Senhor Jesus está alcançando essas pessoas, dando mais uma oportunidade. Aí cabe a pessoa crer ou não, porque crer em Cristo Jesus é algo que o ser humano faz, ou ele tem que fazer isso espontaneamente, por vontade própria. Não é forçado, não ninguém é constrangido a fazer isso. Então, isso tem que ficar bem claro para as pessoas, porque o que muda a situação da vida da pessoa é Cristo Jesus. Porque todo aquele que crê em Cristo Jesus, ele passa a andar em novidade de vida. As coisas velhas passam e tudo se fez novo. É essa coisa velha que precisa morrer. O velho homem precisa morrer para que o novo homem em Cristo Jesus possa nascer e viver em Cristo Jesus para sempre. Então, é preciso entender isso hoje. Porque hoje a humanidade aí com seus mais de 8 bilhões de pessoas, a maioria delas ainda não entendeu isso. Não creu. Não houve nenhum arrependimento, nenhuma conversão em muitas pessoas ainda. Porque elas estão por aí vivendo a vida, curtindo a vida terrena. Amando só as coisas terrenas. Só que isso é algo muito... é algo efêmero, passageiro, que não contribui em nada para a salvação de ninguém. Pelo contrário, afasta as pessoas daquele que veio salvar, para as quais muitas pessoas hoje não querem nem saber, nem ligam, não dão importância alguma. Mas é preciso falar a respeito disso, porque se hoje, no século XXI, isso está acontecendo, lá no primeiro século acontecia também a mesma coisa. Eu vou mostrar aqui para vocês. E eu vou mostrar aqui lendo um texto que está aqui na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 12.
Então está escrito assim, ó. Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então, essa era a real de muitas pessoas naquela época. Lá no primeiro século ainda. Hoje já estamos no século XXI, mas a situação continua a mesma, porque muitos hoje estão na mesma condição que aquelas pessoas estavam. Ou seja, elas estavam sem Cristo, como hoje muitas pessoas estão sem Cristo também. Elas estavam separadas da comunidade de Israel, como muitos hoje estão também separados da comunidade de Israel. E estranhos às alianças da promessa, como muitos naquela época estavam também. Hoje também muitos estão vivendo de forma estranhas às alianças da promessa. De forma que elas não estão tendo esperança e vivem sem Deus no mundo. É assim que a humanidade está hoje, também. Mesmo com muitas pessoas pregando o Evangelho, falando sobre Jesus, dizendo para as pessoas se arrependerem e se converterem, mesmo assim, muitas pessoas estão longe de tudo isso ainda. Estão longe do Senhor Jesus, estão distantes. Não tem Deus e nem esperança no mundo. Essa é a realidade. Que muitos estão nessa condição hoje. Mas mesmo assim, para essas pessoas, o Senhor Jesus estende a mão. Dá a oportunidade de cada pessoa hoje, no século XXI, se arrepender e se converter a Ele. Ele quer que a pessoa que se arrepende e se converta a Ele tenha graça e verdade em sua vida. E viva sobre graça, cada vez mais. Então, é isso que tem que acontecer, porque o coração dessas pessoas tem que estar confirmado com graça e não com alimentos, e não com coisas perecíveis. Coisas perecíveis não podem se comparar com a graça, pelo qual o seu coração tem que estar confirmado. Então, isso é importante demais. As pessoas hoje estão pensando ou acreditando em muitas coisas por aí, gostando de muitas coisas. Elas sentem prazer em coisas terrenas e esquecem que são apenas coisas terrenas, que não traz salvação para elas, não traz redenção, não traz para elas a oportunidade delas tomarem posse da vida eterna. Só quem faz isso é aquele que entende que pode tomar posse da vida eterna que está em Cristo Jesus. Então, é preciso parar e pensar a respeito disso. Porque ninguém pode viver de mentiras, de brincadeira. A vida humana é coisa séria. Então, o que eu estou falando aqui é algo sério. E espero que as pessoas entendam isso. Porque ninguém pode ficar brincando com essa questão. Não. É preciso olhar para essa questão com seriedade. Porque eu poderia muito bem não falar nada aqui. Aliás, muitas pessoas não precisavam nem pregar o Evangelho ou falar de Jesus. Poderíamos dar um grande dano para as pessoas. Deixar elas viverem aí e quando morrerem iriam para a perdição. Mas não fazemos isso. A nossa missão é falar abertamente e claramente sobre Jesus, para ver se alguém entenda, se alguém possa, ao entender isso, mudar a sua direção para uma conversão sincera, através do arrependimento, que produz esperança na vida daquele que crê. Porque Cristo, na vida daquele que crê, é a esperança da glória, sem dúvida alguma. Então vale a pena e compensa ter a salvação em Cristo Jesus. Então é preciso que isso aconteça. Ninguém pode viver a vida aí pelo mundo como se
não existisse o Senhor Jesus, a graça, a verdade, a novidade de vida, na qual muitas pessoas podem andar em Cristo Jesus. Então, eu espero que essa mensagem possa fazer isso acontecer. Possa fazer as pessoas caírem em si, caírem na real, entenderem que a salvação está em Cristo e a pessoa pode ser salva por Ele, porque Ele é o Salvador. Não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que as pessoas sejam salvas hoje. Apenas em Jesus isso pode acontecer. Então essa é a verdade simples. O que complica as pessoas é quando elas agem com incredulidade em relação ao Senhor Jesus. Assim, elas se afastam de Jesus. Não querem nem saber e acham que viver aqui, essa vida passageira, é a melhor coisa. Pelo contrário, é a pior coisa. Porque a pior coisa que possa existir para o ser humano é viver sem Cristo Jesus. Não caia nesse engano. Não se engane a esse respeito. Pelo contrário, você tem que acertar. Você tem que encontrar a verdade que está em Jesus, para que você seja salvo por Ele e pela graça dEle. Porque quando alguém é salvo pela graça do Senhor Jesus, muitas coisas mudam na vida da pessoa. No corpo, na alma e no espírito. E até mesmo no modo de pensar, de falar e de agir, tudo muda. Porque converge para Cristo Jesus. Então, essa pessoa tem vida em Cristo Jesus. Isso é importante demais. Então, eu espero que essa mensagem possa ser útil para alguém, para ajudar ela a crer em Jesus hoje. É isso que eu espero que aconteça. Em nome do Senhor Jesus. Amém.